Olá, eu sou Flávia Carvalho e se você não tem miastenia, se você não conhece ninguém que tem miastenia ou conhece alguém que tem miastenia, e se você tem miastenia, eu quero te convidar a assistir esse vídeo, que é o segundo vídeo da série de 4 vídeos que eu estou fazendo nesse mês de conscientização sobre a miastenia. Esses vídeos estão sendo feitos especialmente com esse objetivo: conscientizar as pessoas sobre o que é a miastenia, sobre o que é conviver com a miastenia. Então eu vou te convidar mais uma vez a assistir o vídeo, a pensar sobre essas questões que eu apresento no vídeo e ajudar a divulgar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. No primeiro vídeo eu apresentei 50 fatos sobre a miastenia e sobre como viver e conviver com a miastenia. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você ainda não assistiu, para você assistir depois que você vir esse aqui. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre uma questão muito delicada e a gente vai ter depoimentos sobre a miastenia graves e a família, como ela atinge a família, como ela mexe com as estruturas familiares. Então, vamos lá. Para começar essa conversa, eu queria, antes de vocês assistirem os depoimentos de pessoas da minha família falando sobre a miastenia, colocar algumas situações. Nesse período que eu convivo com a miastenia e a minha experiência em relação à família e os depoimentos e narrativas que eu tenho recebido e ouvido e conhecido a partir dos vídeos do canal, de contatos com muitos miastênicos, eu percebo que várias situações podem se dar por configurações diferentes da família, por causa da idade que a pessoa tem, o sexo que ela tem. Coisas diferentes podem acontecer nessa dinâmica familiar, né? A gente costuma dizer que família é tudo igual, mas não é bem assim. Quando uma pessoa adoece, seja de doença que for, e especificamente também com a miastenia, porque a miastenia é uma doença que aparentemente ela não traz nenhum sinal, então você consegue encontrar algumas características muito específicas. Mas essas características, elas se repetem em outras situações também, quando um elemento da família adoece. Eu vou destacar aqui 4 situações muito comuns, que você pode encontrar predominantemente em uma família, aquela situação, ou você pode encontrar numa mesma família essas 4 situações acontecendo, e você pode encontrar elementos de uma família apresentando os 4 tipos de comportamento que eu vou citar aqui. Uma mesma pessoa em situações diferentes acaba lidando dessa forma, né? Isso pode acontecer. A primeira situação é a situação do acolhimento. São aquelas famílias ou indivíduos da família que, no momento que alguém recebe o diagnóstico de uma doença crônica, e aqui especificamente o diagnóstico da miastenia, que é uma doença não aparente, né, uma deficiência física não aparente, a pessoa procura entender a doença, procura compreender aquela situação e acolhe, e vive junto, e acompanha, e chora junto, e se alegra junto, e tem um acolhimento. Tem um caso lindo que eu conheço de uma neta que mudou toda a vida dela para cuidar da avó dela, que tem miastenia. Eu sempre fico muito emocionada em pensar nisso, porque é um acolhimento que é fundamental. A gente tem uma segunda situação, que é a situação do abandono. Infelizmente, existem casos, muitos casos, de pessoas que são abandonadas quando recebem o diagnóstico, né? Que quando entram com a doença na família, a família se afasta, a família abandona, a família não aceita. Casos de maridos que deixaram as suas esposas e que dizem: eu não consigo lidar com isso, não dá, não rola. E é muito difícil para a pessoa com miastenia viver sozinha, porque irremediavelmente ela tem um grau mais leve, um grau mais forte da doença. Se você não está entendendo o que eu estou falando, dá uma olhada lá no primeiro vídeo depois.
ela vai em algum momento precisar de ajuda, inclusive apoio emocional, porque é bem complicado conviver com isso, né? Você tem um terceiro caso, que é o caso da negação. Não há um abandono, não há um afastamento, mas a pessoa lida com o miastênico absolutamente negando que a doença seja real, negando que a pessoa esteja doente, não aceitando isso e cobrando, o que é mais grave nessa situação, que é quando surgem aquelas falas do tipo, você não faz porque você não quer, você tá com preguiça, você não tem nada, isso aí é coisa da sua cabeça, todo mundo se cansa, parece que é só você que se cansa, e isso é uma situação muito difícil, né? E você tem uma quarta situação, existem várias, mas eu vou destacar essas 4, que são muito frequentes, que é aquela pessoa que não abandona, é a pessoa que não nega, mas também não acolhe, ela tipo fica indiferente. Ah, tá, tudo bem. Ela não cobra da pessoa miastênica que a pessoa tenha força, que a pessoa seja o que ela era antes da doença, mas ela também não ajuda, tipo, é indiferente. É claro que eu não estou falando aqui daqueles parentes que são mais distantes, que o contato é mais esporádico, ou que já não tinham uma relação muito próxima. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas que fazem parte de um núcleo mais próximo da pessoa que adoece. O que é importante a gente perceber, e vocês vão ver nos depoimentos, eu espero que fique claro, é que há uma situação, seja lá qual for a postura que a família assuma, ou que os membros da família individualmente assumam, seja de abandono, de cobrança ou de acolhimento, há de fato um sofrimento que não é só de quem recebe o diagnóstico, mas um sofrimento de todos aqueles que estão à volta de quem recebeu o diagnóstico. Ninguém fica impune a isso, ninguém fica imune. Há um sofrimento nesse processo e eu pretendo que a gente tenha um vídeo que fale melhor sobre isso. Mas hoje eu estou focando aqui nessas questões. E como é que foi esse processo do depoimento? Bom, eu pedi para as pessoas fazerem o depoimento, para algumas pessoas, deixei livre, porque algumas não gostam da exposição, não gostam da câmera, enfim. E pedi para que elas fizessem um depoimento livre, mas enviei também algumas perguntas para ajudar caso ela tivesse necessidade e quisesse usar essas perguntas. Então, com vocês, os depoimentos. Então, o que eu penso sobre a doença miastenias graves? Para mim é uma doença, assim, terrível, triste, porque não tem cura. E toda doença que não tem cura é triste, deixa a gente preocupado. E a gente vê uma pessoa jovem, não posso chorar. Pode chorar, não tem problema. Como a minha sobrinha, e se desgastando, porque é uma doença que não tem cura. O que os médicos estão fazendo nesse mundo? Que não procuram, não estudam, não vão atrás. Uma doença até desconhecida, que a gente nem sabia que existia, a gente só sabe que existe porque agora tem um membro da família. Como na igreja também, o pastor André está com miastenias, teve que abandonar tudo, não pode trabalhar, um jovem. Então, irmãos, companheiros, a gente tem que orar muito, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para lidar com essa doença, porque não é fácil. Só quem tem na família é que pode imaginar. Se você não tem, comece a pensar, a estudar, a ver, porque, sabe, tem uma coisa que me revolta aqui neste Brasil. Falar Brasil porque eu vivo aqui, eu não posso falar de outro lugar que eu não vivo. Os médicos são muito venais para os laboratórios. Eles não pesquisam, eles não fazem nada. Parece que o laboratório chega e fala, eu vou te dar R$100 para você não fazer nada. E médico, quando eles não juraram isso. Eles juraram procurar cura, procurar ajudar o doente. E hoje em dia não acontece isso. Hoje em dia está tudo largado, porque eles não estão nem aí, eles estão ganhando deles.
Aí pode falar, mas o médico do serviço público não ganha. Quem disse? Vai procurar, vai saber. Então, eu fico triste porque eu não posso fazer nada pela minha sobrinha, a não ser mandar umas mensagens para ela. E aí, tá tudo bem? Ou como eu mandei hoje, tá em casa? E ela não entendeu, porque ela tá em casa, de licença, ela não entendeu. Aí eu expliquei, não, você não está de licença, então você está em casa. E aí eu pude vir aqui vê-la. Mas também não dá para a gente vir toda semana, porque a gente tem a nossa vida. Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o sentimento que você tem quando você pensa que eu tenho miastenia, que a Flávia tem miastenia? Triste, tristeza. Triste. Muito triste. E você vê mudança em mim depois da miastenia? O que você percebe de mudança? Eu percebo, o corticoide te deixou, você estava bonita, magra, que tinha feito um regime, não sei, e de repente, por causa desse remédio, você ficou inchada. Então, quer dizer, além de te judiar, ainda muda seu corpo, é uma doença infeliz mesmo. Então, você já tinha ouvido falar de miastenia graves antes? Nunca. Só fui ouvir agora com você, nunca tinha ouvido. E como você se sentiu quando eu te contei que eu tinha miastenia graves? Triste, quando você saiu, ou eu saí, eu não lembro onde nós estávamos, chorei pra caramba, porque, sabe, eu não sei se o pensamento é certo ou errado, mas eu acredito que nós pensamos assim. A doença tem que vir para o idoso e não para o jovem, porque o jovem ainda tem tempo para viver e o idoso já viveu. Então eu pensei, pô, por que ela está doente? E eu estou sã, não tenho nada. Não que eu queira ficar doente, mas se falasse, a doença dela vai passar para você, tudo bem, eu aceito, numa boa, porque eu já vivi. E você está vivendo. Tem que passar pelo que eu passei para poder conhecer a vida. Então, triste. Agora quem precisa de um tempo sou eu. Eu vou aparecer aqui rapidinho. Senta aí, isso. Bom, essa é a minha tia Claudete, que eu amo demais. Obrigada. Te amo também, filho. Você... Vamos pro próximo. Tchau. Obrigada, tia. Nada. Dá um beijo de batom. De batom? Então, claro. Eu sou o Carlos, eu sou irmão da Flávia e eu tô gravando esse vídeo aqui para dizer como é que foi a experiência como que é a experiência de conviver com alguém que tem miastenia, né? Bom, para isso eu vou responder umas perguntas que a Flávia aqui me fez e vamos lá. Como foi saber que sua irmã tem miastenia? Bom, lá no começo, quando a gente correu atrás do hospital, eu fui com a Flávia num hospital aqui perto aqui de casa, foi bem assustador, porque ninguém sabia o que era. E pouca informação da doença, né? A maioria da informação que a gente tem da miastenia foi a Flávia mesmo que correu atrás para saber. Então, o que a gente aprendeu, o que a gente sabe de miastenia não foi através do sistema de saúde, um médico explicando, não. Foi a maioria da informação que a gente tem foi a Flávia que correu atrás e passou isso, né? Se eu conhecia a doença antes, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa doença, né? Não conhecia, não fazia a mínima ideia do que era, né? O que eu acho da doença agora, né? A gente fez a pergunta, o que você acha da doença agora? Bom, eu acho que a doença é uma doença traiçoeira, né? Traiçoeira e
como ela não é uma doença, entre aspas, aparente, né, como dizem, porque a Flávia, quando ficou doente, ela era magrinha, né, cara? Agora ela tá com aquele rosto grande, assim, por causa de remédio. Então não é, você olha pra Flávia e fala, ó, essa pessoa tem alguma coisa. Não sabe que é miastenia, né? Então eu acho que é uma doença perigosa, perigosa. Perigosa porque a pessoa pode estar bem e de repente se sentir cansada, né? Bem não, porque se sente cansada o tempo todo. Mas dentro do possível, né? A pessoa pode estar bem, pode entrar em crise. E para quem convive com quem tem a doença, é preocupante porque você vai parar num hospital e nem o sistema de saúde tem informação sobre essa doença, que é a que a gente vai falar daqui a pouco. Dificuldade de lidar com miastênico. Dificuldade é ver o limite da pessoa, né? Quer dizer, nem sempre o seu tempo, você que não tem a doença, é o tempo daquela pessoa que está doente. É totalmente diferente. A pessoa tá doente, cara, tá doente. Por mais que você olhe e fale, olha, não tem, parece que não tem nada, mas tem. Então é diferente. Você saber o tempo, ter o cuidado com a pessoa, né? De não incentivar a pessoa a passar do limite, daquele limite físico, né? Isso pode prejudicar essa pessoa. Eu tive com a Flávia uma semana, acho que foi uma semana no hospital acompanhando a Flávia na internação. Dificuldade que a gente sente, que eu senti no hospital, foi uma coisa assim que me deixou bastante frustrado e com medo. Foi a falta de preparo da, dos, das pessoas no hospital, do profissional da saúde. Eu sei que devem existir milhares de doenças, né? E o médico não conhece todas, nem o enfermeiro, nem o técnico de enfermagem. Mas a partir do momento que chega uma pessoa e diz que, olha, eu tenho a doença X, eu não posso com isso, eu não posso com aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho essa lista aqui de remédios, eu tenho essa lista aqui de tratamento, e é assim que deve ser. Você fica espantado, e por mais que você fale, né? Por mais que você fale com um profissional lá da saúde, parece que ele não respeita o limite, né? Ele não te escuta. Então você fala, olha, esse remédio aí, ó, você tem que tomar mais cuidado. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Isso dá um desespero, porque ele não sabe como lidar com aquilo. Então, isso é um medo. Esse é um medo que a gente tem. E é um medo que fica, quem não tem miastenia, eu acho que para quem tem, não sei se pensa a mesma coisa, mas é um medo que a gente tem de a pessoa passar mal, chegar no hospital e não ter atendimento adequado, porque a doença não é conhecida, né? Você pode encontrar aí um profissional de saúde arrogante que não vai escutar o familiar, né? Como já aconteceu casos aí de pessoas que faleceram por causa disso. A gente fala, não é porque a gente tem nada contra o profissional da saúde, mas é porque a gente já viu acontecer casos
de pessoas miastênicas que aconteceu isso, a pessoa faleceu. Então o familiar, o pai, a mãe, fala, olha, ele tem miastenia, tem que fazer isso, isso e isso, mas o atendimento não ouve essas pessoas, né? Deveriam ouvir, né? Não é porque eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas eu convivo com a pessoa que tem a doença e a pessoa já foi diagnosticada, tem uma médica própria e dá uma instrução para as pessoas, olha, você não pode tomar tal remédio, você não pode acontecer isso. Se acontecer isso com você, você tem que chegar no hospital e falar, olha, eu preciso desse tratamento. Então, não adianta a pessoa querer procurar. Falou miastenia, você tem que fazer o procedimento que cabe à miastenia. Mas que procedimento é esse se a doença não é conhecida? Entendeu? Essa é a questão. A doença não é conhecida. Então, que procedimento é esse? Que o hospital não sabe. Não sabe, realmente não sabe. Eu passei uma semana lá e uma semana dentro do hospital e você vê isso, esse absurdo que é. Então, é esse medo, é isso que eu tenho para falar. Também para deixar uma mensagem aí, por mais que a pessoa tenha miastenia, ela não tá morta, né? Não morreu. A mente está saudável, tem que estar saudável, né, para aguentar essa barra. E é isso, bola para frente e falar da doença para que mais pessoas conheçam e para que os hospitais, pessoas que lidam com miastênico tenha em mente que é uma doença perigosa, por mais que alguns que possam não aparentar, mas é uma doença perigosa e precisa aí de cuidados, principalmente no hospital, que você não vê a preocupação quando a pessoa chega e fala, olha, eu tenho miastenia, eu não posso isso, não posso aquilo. Isso aí me deixa revoltado. Isso aí que me deixa mais revoltado, entendeu? Não ter essa segurança de saber que uma pessoa está doente, você pode procurar um hospital e você vai ter o tratamento adequado, né? Mas é isso aí. Então, um abração. Tchau. Bom, como vocês viram, eles apontaram questões muito importantes que reforçam a necessidade da gente ter uma conscientização sobre o que é a miastenia, né? Porque todo mundo sofre no processo. Quem se afasta sofre, quem fica perto sofre, quem acolhe sofre, quem abandona sofre e quem tem o diagnóstico sofre. E somente a informação, o entendimento do que é isso, do que é essa doença, pode ajudar, pode colaborar para que a vida de alguém que recebeu o diagnóstico, seja da miastenia ou de outra doença, mas aqui a gente está falando especificamente da miastenia, que é tão desconhecida e que causa tanto sofrimento, pode aliviar um pouco esse sofrimento. Por isso é importante que você que não convive com miastênico, que nunca tinha ouvido falar, saiba que isso existe. Porque você não está livre de encontrar um miastênico na rua e julgar ele pela aparência, e ele aparentemente não tem nada. Você não está livre de conhecer famílias que estão sofrendo por causa da miastenia. E não é só o miastênico, é toda a família. E é por isso que eu te peço, mais uma vez, se você puder, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, mostra para elas, compartilha no Facebook, no WhatsApp, onde você quiser, para a gente tornar a doença um pouco mais conhecida. Te convido também a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu venho postando, dos próximos vídeos dessa série e de outros que eu posto no canal. Quero agradecer agora a todos que compartilharam o primeiro vídeo e se você ainda não assistiu, vou lembrar que o card está aqui em cima para você assistir. Agradecer demais por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.